Olá, galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é Léo Menezes falando, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E o vídeo de hoje é de resenha, e eu tô aqui pra comentar com vocês sobre o livro Se Eu Fechar os Olhos Agora, do Edney Silvestre. Em uma pequena cidade no interior do Brasil, no ano de 1961, dois garotinhos de 12 anos encontram o corpo de uma mulher mutilado na beira de um manguezal, um lugar onde eles sempre brincaram depois da aula. Inicialmente, os dois garotos são presos acusados de serem os responsáveis pelo assassinato da garota, só que mais tarde eles são liberados e o marido dela confessa o crime e vai preso. Só que os dois garotos estão convencidos de que alguma coisa tá errada, porque não faz sentido o marido da vítima, que era um senhor idoso, ter cometido um crime tão brutal. Isso e o estado que o corpo estava quando eles o encontraram. Então eles decidem, eles próprios, começarem uma investigação para descobrir qual é o passado daquela garota e por que ela realmente foi assassinada. E para isso eles vão ter a ajuda de um senhor idoso, um velho que vive num asilo, mas que no passado foi um comunista preso pela ditadura de Vargas. E conforme as investigações vão avançando, eles descobrem um passado brutal e macabro a respeito da jovem assassinada e uma estranha ligação que ela possui com os homens mais poderosos daquela cidade. Esse livro aqui, eu diria que foi um livro de suspense, um thriller policial bem legalzinho. Embora assim, talvez quem esteja muito acostumado a ler suspense não ache ele grande coisa. Eu pessoalmente gostei dele, mas embora o livro tenha assim alguns defeitinhos. Um dos pontos mais positivos desse livro, na minha opinião, com certeza é a ambientação. Como eu disse, o livro se passa numa pequena cidade no interior do Brasil na década de 1960. E a forma que o livro descreve e ambienta essa pequena cidade, considerando que boa parte das cenas aqui se passam à noite e no meio da rua, e tipo, investigação no meio da rua, numa cidade de noite, né? Uma cidade pequena principalmente, ajuda a criar um certo clima de mistério, de suspense. Diferente da maioria dos livros de suspense que eu tô acostumado a ler, eu achei que esse daqui não tem tipo dúzias de personagens que vão ser jogados na história. Tipo a Agatha Christie. A gente sabe, a Agatha Christie ela não sempre costuma jogar vários e vários personagens na história e ambientar a trama e nos apresentar cada personagem, apresentar o conflito de cada personagem com a vítima pra gente ter de quem desconfiar, quem a gente dizer esse é o assassino. Então, esse daqui, o livro foca bastante nos protagonistas e acaba que não dá tanto espaço para os suspeitos do crime. Então, tipo, como não são muitos personagens que são colocados aqui, então, tipo, você não chega a ter muitas opções de quem desconfiar. E eu, pessoalmente, eu costumo ler livros de suspense, tipo, for só lendo e acompanhando a história. Eu normalmente não fico dizendo, eu acho que foi esse aqui que matou. Não, eu simplesmente vou acompanhando a história e vou aguardando desenrolar pra saber quem é o responsável. Porque muito facilmente eu nunca vou acertar quem é o assassino, porque eu sou uma pessoa bem lenta. Quanto aos protagonistas, eu gostei da forma que o livro construiu eles. Tipo, eu achei meio sinistro, assim, dois garotos investigarem um crime tão brutal, né? Mas ainda assim, gostei. Eu gosto de crianças sendo protagonistas das histórias, mesmo que estejam histórias pesadas. Eu também gostei da construção do personagem do senhor idoso daqui da trama, que se chama Ubiratã. No início da história, antes dele topar participar da investigação com as crianças, eu achei ele bem chato. Mas depois que ele começou a se envolver na trama, eu simpatizei mais por ele, né? Agora, se teve uma coisa que com certeza me irritou nesse livro aqui, foram os diálogos. Sério, os diálogos em muitos pontos eu acho eles meio confusos e irritantes. Não confusos no sentido tipo, eu não tô entendendo do que eles estão falando, ou a escrita do autor é ruim, não. O que me irritou foi tipo que aqui é muito comum acontecer aquilo de tipo... Sabe quando você tá falando com uma pessoa e essa pessoa começa a falar e você tenta cortar ela e ela fica te ignorando, sabe? É tipo assim, ah, o senhor é fulano, o senhor mora nesta casa? Sim, sou eu. Eu e minha família, nós temos uma fazenda aqui na região. O senhor, por acaso, está sabendo do caso do assassinato? Você acha que o marido é o responsável? A fazenda da minha família fica em tal sítio, seguindo por tal caminho ao sair da cidade. Você ou sua família conheciam a vítima ou o marido dela? Eu e minha família temos esta fazenda desde tal ano, durante tal governo. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Mano, tem muito disso nesse livro. E, cara, isso me irrita muito. Não só em livro, mas também na vida real. Sério, eu me irritei bastante com esse tipo de diálogo nessa história. E vale lembrar que, tipo, boa parte disso é uma história que se passa no Brasil. Tipo, o livro se passa na década de 1960. E muita gente hoje em dia, tipo, os mais de idade dizem, ah, na minha época não existia isso. E assim, por mais que o livro tenha sido escrito em 2009, eu acho que ele retrata bem essa época, né? E mostrando que, tipo, não é
é só hoje que as coisas estão ruins. Antigamente as coisas eram ruins também. Sem falar que aqui tem uns relatos do personagem, como eu disse, o Biratã, que é o sim, o idoso que participa da investigação, ele era um comunista que foi preso pela ditadura Vargas e narra alguns acontecimentos que ele testemunhou durante a ditadura Vargas. Em alguns momentos eles tratam de alguns assuntos bem tabus e polêmicos aqui, como se fossem coisas banais. Por exemplo, a garota que morreu aqui, que se chama Aparecida. Ela era uma prostituta. Aí tipo, uma puta morreu. Não é nada demais, não é nenhuma grande perda. Tipo, a vida de uma prostituta não significa nada. E tipo, eles retratam questões como estupro aqui de uma forma tão banal. Tipo, como algumas pessoas veem o estupro como algo nada demais. Como alguns caras simplesmente acham que podem estuprar uma garota como se não fosse nada demais, como se aquilo não fosse, trouxesse consequência nenhuma. O que chega a ser desconfortável de ler, porque, velho, é um assunto delicado, mas querendo ou não, é a realidade da nossa vida, né? O legal é que também o livro também arranja alguns trechos para tratar de outros assuntos. Por exemplo, os dois garotos que estão com 12 anos, estão chegando aos 13, tipo, estão começando a crescer, estão chegando na adolescência. E o livro trata um pouco disso, da amizade deles e da entrada deles na puberdade. E quanto ao desfecho do livro, que eu não vou contar, é óbvio, né, pra não dar spoiler pra ninguém, mas só vou dar uma dica. Cara, quando o livro vai se aproximando do final, as revelações vão saindo a respeito da vida da vítima, da garota que foi assassinada no início do livro. Vão sendo jogadas as revelações a respeito dela, vão sendo jogadas histórias sobre o passado dela, sobre o parentesco dela. Sério, você fica... Não tanto porque, tipo assim, não é que você não imaginasse que esse fosse o passado dela. Não tanto porque é chocante pelo tipo, você não imaginava que era essa a verdade. Mas é chocante porque, tipo, é uma escolha muito ousada. Sério, a ideia que o autor apresenta aqui no livro é uma história muito pesada. O passado dessa garota era um passado realmente muito pesado, muito sofrido, muito perturbador. O que eu só não gostei no final é que ele deixou algumas pontas soltas. Não é assim, tipo, algumas coisas ficaram faltando ser esclarecidas, alguns pontos meio que ficaram subentendidos. O leitor, assim, ao ler, ele supõe o que aconteceu, mas tipo, o livro não deixa claro o que aconteceu em relação a algumas coisas. Boa parte dos segredos são resolvidos, mas alguns não. E ao mesmo tempo, quando o livro encerra, ele encerra com um trecho emocionante após tantas revelações perturbadoras e chocantes, que tem a ver com a questão da amizade, que a amizade dura anos, que amigos de infância podem ser para a vida toda, mas infelizmente com o tempo as pessoas se afastam. É um desfecho emocionante após tantas revelações perturbadoras e desconfortáveis pra gente, né? Há uns tempos a Globo ela fez uma minissérie baseada nesse livro. Eu não cheguei a assistir a minissérie, mas eu vi um pouco sobre ela, fiquei interessado sobre a história e por isso resolvi ler o livro. E tipo assim, gente, a gente sabe que a Globo gosta de chocar a família tradicional, gosta de chocar os conservadores. Então pegar um livro com uma história que tem um desfecho meio pesado, que nem esse aqui, pra chocar a cara, é a cara da Globo, sim. Rede Globo me contrata, vai. Então foi isso, eu gostei do livro, embora eu acho que ele tenha alguns defeitos, como eu já expliquei, principalmente os diálogos e tal, e tipo de não acrescentar tantos personagens pra gente ir desconfiando de quem seja o assassino. Eu dei 3,5 estrelas pro livro, arredondando ficaria 4 estrelas. Eu gostei dele, achei um trailerzinho legal, um suspense bom, mas tipo assim, não chega a ser impactante, não chega a ser memorável. Talvez quem esteja mais acostumado a ler suspense talvez não ache ele tão grande coisa, mas é uma leitura legal. Realmente é um livro legal, eu recomendo a leitura se você gosta de investigação policial. Então foi isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, vocês já sabem, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo e desse livro, caso você já tenha lido, e me segue nas minhas redes sociais, que eu tenho página no Facebook, Instagram de resenhas, Scooby, lá você acompanha sobre a minha vida, sobre as minhas leituras, e foi isso, galera, valeu, falou!